Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria rural e benefícios rurais. A Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a reforma da Previdência, mudou algumas regras para a aposentadoria rural e o direito para alguns benefícios, como a pensão por morte e o auxílio doença. E quem são os segurados, ou seja, os trabalhadores rurais? No nosso artigo 48 da Lei 8.213 de 91, trata que a aposentadoria por idade é devida desde que, cumprida a exigência da lei, sendo 65 anos se homens e 60 anos se mulher. O fato é que o INSS vai olhar quem é o trabalhador urbano e quem é o rural. O STJ já se manifesta que discorda em aceitar que todo mundo é urbano e deve-se analisar, segundo ele, a natureza da atividade em si, ou seja, se ela é ou não rural. Mas então, como é que fica essa aposentadoria rural? Para os trabalhadores rurais, prevalece com 60 anos de idade, no caso dos homens, ou 50 anos, no caso, se mulheres, desde que ambos comprovem ao menos 15 anos da prova de atividade rural. Para o trabalhador rural de economia familiar ou pescador artesanal, ele também tem direito à aposentadoria sem ter contribuído para o INSS, mas também deve comprovar ao menos 15 anos de atividade em agricultura familiar ou a pesca artesanal. Mas como comprovar essa atividade? Recentemente, mudou-se a forma de comprovar a atividade rural. Antes eram aceitas declarações sindicais, mas isso acabou após a aprovação de regras para tentar evitar fraudes dos benefícios do INSS. Desde a Lei 13.846 de 2019, as aposentadorias rurais passaram a ser concedidas com base na autodeclaração do trabalhador rural. Como que é isso? Ela deve ser preenchida pelo trabalhador, para configurá-lo como segurado especial, além das provas contemporâneas, ou seja, da época do período do trabalho. Com a medida provisória 871 de 2019, exige que se crie um cadastro de segurados especiais. E agora, em 2020, toda a declaração deve ser feita pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro permitirá que os segurados especiais possam ter acesso aos benefícios com muito mais facilidade. Mas há algumas dúvidas ainda na autodeclaração. Por exemplo, o trabalhador que consta como ITR, ou seja, o Imposto Territorial Rural, significa que ele é dono? Bom, nesse caso, para ter garantido seu direito como segurado especial, ele pode ter apenas um empregado por ano. Lembrando, segurado especial, em nosso artigo 195, parágrafo 8º, é aquele que trabalha em até 4 módulos fiscais, definidos em hectares. Mas cada município tem um valor diferente para definir os módulos fiscais. Ele deve trabalhar com a família e, como dito, pode ter um empregado por ano. Um outro ponto é que ele deve morar na área rural. De jeito nenhum, não pode residir no meio urbano. E se ele for segurado especial, ele pode trabalhar em outro local? Sim, até 120 dias dentro do mesmo ano. Um exemplo? Períodos entre safras. E quais são esses documentos para requisitar a aposentadoria rural? Qual o valor da aposentadoria? Bom, acessando a nossa revista, você verá um checklist com todos os documentos que são necessários para a entrada do seu processo de aposentadoria e serão utilizados como prova do tempo de trabalho rural. Outras dúvidas como o valor da aposentadoria, como valorar as provas da atividade rural, entre outras. Acesse a nossa revista jurídica, lá você encontra toda a informação necessária para essas e outras dúvidas. Por fim, recomenda-se que, em caso de dúvida sobre a aposentadoria rural, você recorra à consultoria especializada através do seu advogado. Você quer saber mais sobre aposentadoria rural, direito previdenciário e outros temas relevantes? Acesse www.vendruscoespagnoli.com.br. Até mais!